sabendo, se aqueles homens não contassem para ele a real situação, ele não ia voltar para reconstruir a cidade. E os irmãos dele iam continuar desolados, sem socorro. Então, eu até falei para o Gustavo, eu falei assim, não esconda nada, baseado nessa palavra. Hoje de manhã eu falei com você, eu falei, não esconda nada de mim e do seu pai. Nós somos os seus protetores. Nós somos a sua família. Se você esconder, se o amiguinho lá fora souber, se o líder lá da rede jovem souber, se não sei quem souber e eu e seu pai não souber, nós não temos como te proteger, porque o direito, por lei, de te guardar, de te proteger, está nas nossas mãos. Então, se nós não soubermos, fica difícil. Então, família, vamos quebrar isso, igreja. Família não é para ficar de mal. Família não é para ficar sem se falar. Família não é para esconder as coisas, porque na primeira situação difícil, quem vai te ajudar a reerguer os muros vai ser a sua casa, a sua família. Eu sempre falo isso, eu estava falando isso do Jamaquete, eu tenho uma desconfiança de ter relacionamento, de ter amizade com pessoas que não falam com os pais, que é de mal com o pai e a mãe. Se é de mal com o pai e a mãe, se não gosta do pai e a mãe, como é que vai ter um bom relacionamento com você? Vai ter uma falsidade aí no meio, gente. Não dá. Porque o pai e a mãe é a nossa base. E a Bíblia fala para a gente honrar. Ah, mas a minha mãe é tóxica, que agora é essa palavra que usa, né? A minha mãe é difícil, meu pai é tóxico. Ela é tóxica, ela é difícil, mas ela é sua? O mínimo que você tem que fazer é respeitar. E o respeito, por mais que você não concorde com algumas opiniões, mas ela existe antes de você. Então, por ela ser mais velha, por ter me gerado e me colocado no mundo, eu devo respeito. E entrego na mão de Deus. Porque de repente a mãe ainda não é convertida e o filho é. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar pela vida dela, porque ela está ainda em trevas, eu estou conhecendo. Por mais ainda a gente conhecendo mais a palavra do que aqueles pais, a gente precisa ter a sabedoria de saber como conduzir. Então, família, não tenha segredo dentro da sua casa. Porque o segredo dentro da casa é a brecha perfeita para Satanás entrar e destruir. Porque a mãe não sabe, o pai não sabe, o outro não sabe, e a pessoa vai vivendo aquela vida achando que está abafando, mas Deus está vendo. E aquilo que é oculto um dia é o quê? Revelado. Não adianta, eu vou esconder da minha mãe, vou esconder do meu pai, vou esconder do meu irmão, vou esconder da minha família, mas de Deus você está escondendo? Não. E aí, como que Deus faz a coisa ser revelada? Trazendo vergonha. Porque quando a vergonha é exposta, aí a casa caiu. Foi isso que aconteceu aqui. Olha a oração de Neemias. Quando Neemias orou, ele já orou a Deus sabendo por que os judeus estavam passando por aquilo. Porque eles não tinham sido obedientes, porque eles tinham sido idólatras, porque eles não se curvaram diante do... Não é isso que ele fala na oração, não é, pastor? Ele fala isso. Ele, Senhor, eu sei que eles não merecem, que eles foram desobedientes, que eles não cumpriram com os propósitos. Então Neemias entendeu que aquela vergonha que eles estavam passando foi porque eles tinham quebrado princípios. E é isso que acontece na casa. É isso que acontece na família. Às vezes se levantam vergonhas, se levantam situações por quebras de princípios. E um dos principais princípios da família é a obediência aos pais, a obediência àqueles que têm o poder de te proteger. Então, eu não gosto dessa coisa de chateei com a minha mãe, estou de mal. Ficar sem falar. Gente, não existe isso. Aí você sai para trabalhar de mal com seu pai, de mal com a sua mãe, sem falar com seu irmão, é atropelado na rua, acontece alguma coisa, e aí? E aí, como vai ser? Quem serão
primeiras pessoas a serem procuradas para te socorrer? Sua família. A sua família. Quando você chegar no hospital, quando a ambulância te socorrer, quem é o pai? Quem é a mãe? Da onde vem? Qual é o nome? Liga para quem? Vai ser procurar a sua família. Então, se na sua casa está existindo segredo, hoje essa barreira precisa ser quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a nossa casa é atacada, rapidamente a notícia se espalha, não é verdade? Ah, olha, o filho do irmão fulano está passando por isso. E o casamento de ciclano está acontecendo isso. E qual é a nossa reação diante desse ataque? Como nós devemos nos posicionar? Aceitar esse ataque? Sim ou não? Não. Se conformar? Ah, é assim mesmo, não tem jeito não. Fazer o quê? Acreditar na voz do inimigo, dizendo que não tem mais jeito? Você acreditou, mãe, na voz do inimigo? Mãe Fátima é um exemplo vivo aqui. Você acreditou? Não tem mais jeito não. Isso aí está perdido, está destruído, bota para fora. Né? Era assim, bota para fora. A gente não pode acreditar na voz do inimigo, dos sambalates que vão aparecendo. Né? Ou chorar por um tempo, mas se levantar e agir. Qual é a opção que a gente tem que ter? Ainda que a gente chore por algum tempo. Quando eu escrevi isso, pastor, eu me lembrei da sua família. Porque eu tenho certeza que ainda por um tempo vocês choram pelo Deilson. Porque vocês criaram, vocês protegeram, vocês educaram, mas o ataque do inimigo veio, os sambalates, né, da vida apareceram e tiraram. Não só ela, mas outras pessoas aqui também até hoje choram, né, Claudinha? Choram. Mas qual é a diferença? É continuar chorando ou agir em oração? Agir em oração. Gente, eu estou falando com propriedade porque eu vivi na minha casa, na casa da minha mãe, a gente viveu isso. A gente viveu isso. Do ataque em cima de ataque, ataque em cima de ataque, ataque em cima de ataque. E minha mãe, não é que ela seja mulher maravilha, não. Ela chorava, eu tenho certeza que chorava. Mas acompanhada com choro, vinha as orações. E foi isso que Neemias fez. Neemias só teve força e estratégia para se levantar, para ir lá reerguer os muros, porque ele chorou por alguns dias, mas ele se posicionou de acordo com o que Deus deu para ele de direção no lugar de oração. Então, irmãos, vigia, não deixa os ataques te afundarem. Esquece isso. Para de ficar orando por isso, que isso não para não. É isso que o inimigo quer, que você pare de orar, para ele ficar bem à vontade para agir e destruir mais ainda. Foi no lugar de oração que Deus orientou como Neemias precisava agir para conseguir o favor do rei e partir em direção para começar a reconstrução da sua cidade. Lá no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: e o que se pode fazer? Perguntou o rei, né? Quando Neemias se apresentou diante do rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação. E respondi: se for do agrado do rei, se o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Então, olha a palavra aqui que está aqui na minha Bíblia, né, nessa versão. Ele fala: fiz uma oração ao Deus dos céus pedindo o quê? Uma orientação. Pedindo uma orientação a Deus de como ele deveria se posicionar, de como ele deveria agir. Sabe por quê, irmãos? Existem demandas que nós passamos dentro da nossa casa que só a gente está sabendo o que está vivendo. Mas ninguém sabe, só a gente e Deus. E às vezes a gente dá a brecha para o inimigo entrar, porque a gente vai de boca em boca pedindo orientação a quem não tem aliança com Deus. Às
vezes a mulher casada vai pedir conselho, vai pedir orientação para mulheres que já trocaram de maridos ou que vivem numa vida, sabe, fora dos propósitos, dos princípios de Deus. Às vezes o homem vai pedir conselho, vai pedir orientação paternal para quem não é pai, para quem abandonou os filhos. Às vezes você vai pedir orientação sobre como resolver uma demanda, um problema na sua casa, um conselho para quem nem casado é. Então, peça a Deus que Ele te oriente de como você precisa buscar as estratégias para resolver os problemas da sua casa. Peça a Deus. E se você tiver alguma dificuldade, você fala assim: Senhor, coloca no meu caminho uma pessoa que vive isso aqui melhor do que eu para me dar uma instrução. Eu, não é puxando o saco da pastora não, mas assim, eu gosto muito eu sempre falo lá em casa com o Gustavo, dos exemplos dos filhos da Tânia, porque eles foram por um bom caminho, alguma estratégia ela teve. Foi o quê? Oração. E aí, trazendo para a igreja, e ainda que, olha só que importante, e ainda que você possa de repente olhar para a vida da pessoa e falar assim: mas essa pessoa não está hoje no melhor momento espiritual da vida dela. Mas eu lembrei daquilo que eu falei no início, que no meu auge espiritual, quando os sambalates vieram, quando as dificuldades vieram, eu falei: Senhor, eu preciso me fortalecer, porque eu quero que o meu filho continue. Amém. Eu penso no futuro dele. Porque às vezes, irmãos, a gente troca e dá de bandeja para o inimigo por causa de coisinhas emocionais, porque eu não concordei com o que a pastora falou, porque eu não concordei com como a igreja se moveu. E aí o diabo fala: isso mesmo, é de pequenininho que eu quero. Aleluia! É aí que eu vou entrando. Esquece, pastora. Desculpa, tá, pastora? Eu estou falando de esquecer no sentido de não ser obediente à liderança. Não é disso, não. Esquece o pastor, esquece o irmão A, esquece o irmão B, porque todos nós somos seres humanos falhos, cheios de defeitos, cheios de ziquezira, cheios de erros, cheios de vaidades, cheios de orgulhos. Todos nós queremos ter razão. Todos nós queremos estar certos. Se Neemias fosse olhar para o próprio umbigo, ele não se levantaria para reconstruir e ajudar os seus irmãos. Porque ele olha assim: o que eu tenho com isso agora? Já saí de lá. Já não